Fala pessoal, beleza? Professor Alander, esse aqui. Bora resolver essa questão aqui que é um concurso para perito na área de física aqui da Polícia Científica de Alagoas. Olha só o que essa questão nos diz, você aí que gostaria de ser perito criminal, olha só. Em uma via pouco movimentada à noite, Fernando voltava para casa dirigindo seu automóvel e atropelou e matou Estela, que estava parada na via. Segundo se verificou posteriormente, Stella era esposa de Fernando, o que levou à hipótese de ter havido intenção criminosa, feminicídio. Os peritos criminais que analisaram as circunstâncias da ocorrência verificaram que as marcas de pneu no solo da colisão indicaram que o processo de frenagem se iniciou a 6,9 metros de distância do local do impacto e que, com o impacto do automóvel, Stella foi lançada 10 metros de distância. Além disso, eles constataram que a massa de Stella era de 60 kg, as marcas do carro, as massas, na verdade, do carro e do condutor eram de 1.400 kg e o coeficiente de atrito dinâmico entre o pneu e o asfalto no local era μd igual a 0,5. Ok, que é a situação que ele apresenta para a gente. A partir dessa situação hipotética, considerando-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, julgue os itens a seguir a respeito das possíveis conclusões dos peritos. Então, olha só, vamos ver aqui o primeiro item, que é o item 101. Ele está dizendo assim: se Stella foi lançada por um ângulo igual a 45 graus, então sua velocidade horizontal inicial foi superior a 9 metros por segundo. Então, veja só, nesse item aqui 101, nesse item 101, a gente precisa saber qual a velocidade horizontal com que a Stella foi lançada, beleza? Para isso, a gente vai usar inicialmente a equação do alcance aqui de um movimento, de um lançamento oblíquo, porque a partir dessa equação do alcance eu vou conseguir achar a velocidade e aí eu acho a velocidade na horizontal, beleza? Então o alcance ele vai ser igual aqui, olha só, v0 ao quadrado seno de 2 vezes θ dividido para g, beleza? Ok, então esse aqui é o alcance, a equação que vai nos dar o alcance, ou seja, a distância horizontal que a Stella percorreu antes de chegar novamente ao solo. Se a gente pudesse fazer aqui uma representação gráfica, vou colocar uma partícula aqui representando a pessoa. Então, ela foi lançada em um lançamento oblíquo, é assim que a gente vai entender, e aí eu tenho essa distância aqui como o alcance, ok? Essa velocidade inicial aqui, a gente pode representar dessa forma, velocidade inicial, e o que a gente está querendo é a componente horizontal dessa velocidade inicial, que eu vou chamar de V0x, ok? V0x. Como a gente tem um ângulo aqui que eu estou dizendo que é θ, eu posso concluir que V0x vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno de θ. Beleza, mas quem que é essa velocidade inicial que aparece aqui? Né? Quem que é essa velocidade inicial? Essa velocidade inicial a gente vai descobrir agora a partir dessa primeira equação que eu coloquei aqui para a gente, ok? A gente tem o alcance, ele fala para a gente que ela foi lançada uma distância de 10 metros, então 10 no lugar do A, igual a V0 ao quadrado, vezes o seno de... Ele fala no item 101 que o ângulo aqui de lançamento foi 45 graus. Como na fórmula eu tenho seno de 2 vezes o ângulo, vai ficar seno de 90. Tudo isso aqui dividido pela gravidade, que ele pede para a gente adotar igual a 10. O seno de 90, como a gente sabe, é igual a 1. Então eu vou ter aqui, fazendo meios pelos extremos, que a velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a 100. Consequentemente, eu vou ter aqui uma velocidade, tirando a raiz dos dois lados, igual a 10, né? Essa velocidade aqui igual a 10 metros por segundo. Ok, então assim a gente acha a velocidade com a qual ela foi lançada, mas lembra, essa velocidade aqui é o V0 e a gente não está interessado no V0, no módulo da velocidade, a gente está interessado
na componente horizontal. Então, a gente vai voltar agora para essa expressão aqui de cima. Olha só. Beleza? E achar quem é esse V0x, que é o que interessa para a gente. V0x vai ser igual a 10 vezes o cosseno do ângulo, ou seja, o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, 10 vezes a raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar 5 vezes a raiz de 2. Podemos aproximar a raiz de 2 como 1,4. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 5 vezes 1,4, o que vai me dar aproximadamente aqui para a componente horizontal da velocidade, 7 metros por segundo. Então, vai ser mais ou menos 7 metros por segundo essa velocidade horizontal. Beleza, e ele está dizendo que é acima de 9. Então, esse item 101 aqui, ele está errado. O perito ele vai concluir que a velocidade vai ser aproximadamente 7 metros por segundo. Beleza? Ok. Então, vamos agora para 102. Observa só. 102, ele diz assim: supondo-se que a velocidade horizontal inicial de Stella tenha sido 7 metros por segundo e que a colisão tenha durado 0,01 segundo, então a força horizontal transmitida pelo carro a Stella na colisão foi de 42.000 newtons. Pessoal, para a gente resolver essa, a gente precisa lembrar que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento, ok? Coloquei aqui, vou trabalhar aqui com os módulos, e daí eu vou ter o seguinte, ó. O impulso ele pode ser calculado como força média, que é o que a gente quer, essa força, tá bem? Vezes o tempo de impacto. Isso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Bom, o que é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos inicial. A quantidade de movimento ela pode ser calculada como a massa vezes a velocidade, beleza? Ou seja, se inicialmente a Stella estava parada, significa dizer que a quantidade de movimento inicial dela era zero. Então aqui, nesse termo, para a quantidade de movimento inicial, eu ponho zero. Ok, então voltando para o de cima, vou ficar com o seguinte: força média vezes tempo vai ser igual à quantidade de movimento final. Ou seja, já poderia até colocar aqui, ó, massa vezes velocidade. Passo o tempo para o outro lado dividindo, a gente pode escrever que a força média vai ser massa vezes velocidade dividido aqui pelo tempo. Vou poder escrever a força como? Vamos ver aqui a massa da Stella, 60 kg. Velocidade com que ele fala aqui é 7 metros por segundo, ok? Dividido pelo tempo. O tempo de impacto 0,01. Isso aqui, 6 vezes 7, 42, então vai ficar 420, dividido por 0,01, multiplica por 100 o numerador e o denominador, isso daqui vai me dar, olha só, 42.000 newtons, que é exatamente o que a questão está falando para a gente, né? A força que foi aplicada nesse impacto. Isso equivale ao peso de uma massa de 4,2 toneladas, 4,2 toneladas. Beleza? Então essa daqui está correta. Observa só, colocar aqui, ó. Correta. Vamos então à questão 103. Observa aí, ó. Questão 103 diz o seguinte: se a velocidade de impacto foi estimada em 36 km por hora, a velocidade do veículo imediatamente antes de se iniciar o processo de frenagem era superior a 42 km por hora. Veja só. Digamos que a gente tem o carro aqui, desenhos bem simples, ok? E aí esse carro vai iniciar o processo aqui de frenagem dele, a questão fala que há 6,9 metros de distância aqui da Stella, ok? Beleza. Então vamos lá. Ele diz que quando esse carro ele chega aqui a impactar, né, a colidir aqui com a Stella, a velocidade dele é igual a 36
km por hora. Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar isso daqui para metros por segundo. Como é que faz isso? A gente vai aqui, ó, dividir por 3,6. 36 dividido por 3,6, obviamente vai dar 10 metros por segundo. Ok, agora eu quero saber qual que é a velocidade, qual que era a velocidade dele quando ele começou, aqui a 6,9 metros de distância, o processo de frenagem. Vou chamar de velocidade inicial. A gente vai usar nessa questão aqui a equação de Torricelli, tá bem? A equação de Torricelli diz pra gente que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Beleza. A velocidade final a gente tem que é 10, então 10 ao quadrado, que a gente tinha conversado aqui. Velocidade inicial é o que a gente quer saber, mais 2 vezes a aceleração, que eu não sei quem é ainda, vezes a distância, que eu sei quem é 6,9. Então a gente precisa inicialmente saber quem é essa aceleração aqui, beleza? Para isso eu vou lembrar da segunda lei de Newton, e a partir dela eu vou saber que a aceleração é a força resultante sobre aqui a massa. Acontece que no processo de frenagem, a força resultante ela vai ser na horizontal aqui apenas Φ, que é a força de atrito, tá bem? Então, a partir disso, eu posso escrever então que o módulo da aceleração vai ser igual à força de atrito, μ dinâmico vezes a normal, que é mg, dividido por m. Cancelo m com m, vou ter md vezes g. Fazendo esse cálculo aqui, ele fala para nós que o coeficiente aqui de atrito é 0,5, a gravidade é 10, então isso aqui vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. É o módulo dessa aceleração. Só que essa aceleração aqui é no sentido de fazer o carro parar. Então eu vou colocar um menos aqui nela, tá certo? Vai ficar o seguinte, ó. 10 ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 6,9. 10 ao quadrado é 100. Aqui vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6,9 dá 69. Isso igual a V0 ao quadrado. Logo, a velocidade inicial ao quadrado vai ser 169. Tira a raiz dos dois lados. A velocidade inicial, 13 metros por segundo. Mas ele faz uma afirmativa lá em quilômetros por hora. Então aqui a gente vai multiplicar por 3,6. Olha só. Velocidade vai ser 13 vezes 3,6. Isso daqui vai dar para a gente 46,8 quilômetros por hora. Bom, ele está dizendo que imediatamente antes de iniciar o processo de frenagem era superior a 45. Verdade. Superior a 45 km por hora, aproximadamente ali 46,8 km por hora. A velocidade era essa velocidade que o perito deveria encontrar aqui, fazendo os cálculos dele. Vamos agora para a questão 104, item 104 aqui. Olha só. Caso não tivesse sido encontradas marcas de frenagem no local do impacto, os peritos deveriam concluir e registrar no laudo que houve feminicídio. Bom, pessoal, não sou advogado, mas assim, a ausência de marcas de frenagem no asfalto não quer dizer, por exemplo, que o motorista não tentou frear. Depende ali, por exemplo, do sistema de freios do veículo. Por exemplo, se for um sistema ABS, não vai haver ali o travamento das rodas. Consequentemente, não vai haver o escorregamento e não iria deixar marcas, ok? Então, assim, somente a ausência ali das marcas de frenagem não quer dizer que não tentou se parar. Tudo bem? Vamos aqui. Então, essa daqui foi considerada, inclusive, falsa. Ok? Esse simples fato aí não quer dizer que houve feminicídio. Vamos então para 105. A observação de marcas de pneu na via apenas a partir de certa metragem
revela a inocorrência de processo de frenagem anterior à formação dessas marcas. Bom, mais uma vez, depende ali do sistema de frenagem daquele carro. Se for um sistema ABS, ele poderia ali, inicialmente não ter travado e só depois travar, ok? Então, assim, essa daqui também vai ser considerada falsa. Então, assim, a gente resolve essas questões aqui que caíram nesse concurso para perito na área de física aqui da Polícia Científica de Alagoas. Uma questão bem interessante aqui, que deu para a gente analisar algumas coisas em um caso real. E aí a gente resolve também as outras questões e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!